Fala pessoal, vamos retomar aqui a conversa com o professor João Rocha, meu amigo, tá? Meu companheiro, meu parceiro mesmo. A gente está numa conversa justamente sobre a história das Assembleias de Deus, que iniciou tanto nos Estados Unidos, justamente através de movimentos pentecostais, a bem da verdade na Europa, né? Migrou para os Estados Unidos e através de movimentos sobrenaturais dados pelo Espírito Santo, veio parar aqui no Brasil através de dois missionários suecos. O professor João já começou a abordar o tema de como as dificuldades que eles encontraram e como é que o surgimento das Assembleias de Deus se dividiu, levantando-se então duas poderosas convenções. O João explicou sobre a história da CGADB, explicou sobre a história da Convenção de Madureira e quem foi o protagonista. Ele relacionou também o dilema de quê? O dilema das dificuldades que foram encontradas para a pregação pentecostal aqui no centro-oeste do Brasil. Ele relacionou também a importância dos negros para o movimento pentecostal e ele começou a explicar justamente sobre a importância das mulheres no movimento pentecostal. Nilvane, pastor Sérgio Murilo, meu amigo, Gleidson, desculpa, o Rafael aí, ó. Tarley, vamos continuar, pessoal, a live tá boa. João, envia a solicitação que eu tenho pergunta demais para te fazer, porque agora nós vamos abordar sobre como andam as Assembleias de Deus hoje. O que mudou no contexto de pregação, no contexto de desafios. Eu chamei o João porque o João, ele simplesmente ele trata não só a parte boa da coisa. O João abordou no dilema de quando não se tinha movimentos políticos dentro da nossa igreja, e é isso que eu estou continuando a conversar com ele. João, voltamos. Bora lá então. João, você tinha começado um pensamento, conclua ele, fazendo favor. Olha, eu estava falando da importância da participação das mulheres, né? Então, hoje em dia, quando a gente olha a sociedade brasileira, a sociedade de um torno geral, principalmente a questão das mulheres, a gente tem que respeitar, claro, toda a participação, toda a conquista da mulher, ela é importante, mas as transformações não ocorrem do dia para a noite. E isso vai acontecer com o tempo, as transformações dentro do contexto relacionado à participação das mulheres. Uhum. E se a gente imaginar tempos atrás, não existia, mulheres não eram consagradas a pastoras. Hoje, por exemplo, a pastora, que era a pastora da Regional 6 aqui do Ministério Fama, tem um trabalho missionário na África. Fantástico, fantástico o trabalho dela. Fantástico. Se você analisar, fala isso na década de 70. Era impossível. Vamos colocar outras aqui, vamos imaginar. Vamos colocar aqui as pastoras que têm um nome muito destacado no Brasil. Ana Paula Valadão. Eu imaginaria que teria uma nomenclatura de pastora. Claro que ela já é uma neopentecostal. Camila Barros, hoje uma das mais procuradas pregadoras do Brasil. Quem imaginaria que teria esse peso todo? De estar se disputando páreo a páreo com vários pregadores homens, no caso. E assim, sendo tão requisitada, que até a sua agenda é quase, assim, tirar leite de pedra para conseguir uma agenda com ela. Não, isso aí são várias pessoas hoje, várias mulheres hoje que têm um destaque, proeminência, sem contar também as cantoras, né? Lauriette, que começou, Rose Nascimento lá atrás. Se você pegar das top 10 até tempos atrás, das músicas mais cantadas, as principais que estavam ocupando as primeiras colocações eram mulheres, né? Então, assim, as mulheres ocuparam um grande espaço dentro das Assembleias de Deus. E não só dentro das Assembleias de Deus, também nas outras áreas sociais, por exemplo. Quem imaginaria que nós teríamos uma presidente mulher no Brasil? Se pensasse em 50 anos, é impossível. Dilma Rousseff foi presidente. Quem imaginaria que hoje elas ocupariam cargos estratégicos dentro de empresas e dentro de órgãos públicos? Tudo isso mostra a evolução da participação da mulher. Então, querer falar assim, a igreja é machista, a igreja é isso, aquilo outro. Calma, a gente tem que analisar a construção histórica. E, querendo ou não, pode falar o jeito que for, mas aonde as mulheres conseguiram maiores espaços para atuação na década passada, no século passado, principalmente nos primórdios do Brasil, foram as instituições religiosas, principalmente as pentecostais. Bacana, João. João, muito bacana. João, vamos falar da Assembleia de Deus hoje? Por exemplo,
João, vamos falar de pregação. Pregação, vamos falar de pregação. Pregação é um tema sério. Eu preciso aprender. Ana Luísa, Núbia, Marcos, meu brother, Marquinhos da mercearia aqui do Brisa da Mata. O melhor mercearinho do Brisa da Mata tá aí. Beleza. João, eu perguntei para você sobre qual era o conteúdo da pregação nos primeiros anos das Assembleias de Deus. Ô Mariane, tudo bem? João, a pergunta é o seguinte. Com o passar dos tempos, a pregação, o conteúdo da pregação mudou? Mudou, totalmente. Eu vou explicar um pouquinho. Lá no início da pregação do Brasil, perdão, me desculpe, no início das Assembleias de Deus, você tinha a pregação que Jesus salva, cura, livra e liberta. Com a chegada das igrejas Brasil para Cristo, Evangelho Quadrangular, elas utilizaram a pregação que Jesus cura. E aí a gente tem que pegar os rádios. Hoje, uma das mídias mais utilizadas é a via de comunicação via rádio, Arnold. E o que aconteceu? As igrejas que chegaram no final da década no início da década de 50, começaram a utilizar o rádio como meio de pregação. Meu irmão, era tão complicado que o rádio até então era considerado um instrumento que quando se convertia tinha que jogar fora. E o rádio era um veículo. Isso. Acontece, por exemplo, na minha região, na cidade de Porá, minha tia, a avó, quando se converteu, jogou o rádio fora. Jogou o rádio fora. João, mas ela abriu mão do rádio por causa da fé? Isso, meu querido, isso é de menos. Depois eu vou te contar cada uma. Não vou entrar em bastidores aqui. Sério mesmo, João? Nossa, Deus do céu. Vamos lá, galera. Quem quiser participando. João, você comentou o seguinte, que o conteúdo dos primeiros anos das Assembleias de Deus foram os pilares que você comentou. No segundo, você disse que foi muita questão da cura divina. Era nesse momento que eu percebi que o Brasil tinha muitos eventos chamados de cruzadas evangelísticas. Isso. As cruzadas evangelísticas foram para os espaços públicos. Hoje, por exemplo, vamos para a pracinha fazer uma pregação ali. Teve origem na década de 50, porque as igrejas de segunda onda, que é considerado por Paul Freston, um dos sociólogos que falou muito sobre o pentecostalismo no Brasil, ele fala que as igrejas de segunda onda, Brasil para Cristo, Evangelho Quadrangular, Deus e Amor, utilizavam os rádios como veículo de comunicação para chegar nas pessoas mais distantes. A gente tem que analisar também a sociedade do Brasil naquela época. Havia um crescimento das cidades, as pessoas vindo do interior para a cidade, morando em locais insalubres, passando dificuldades, doenças, até mesmo fome. E aí houve a pregação de um indivíduo que tem no rádio, que fala que Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar, Jesus vai te abençoar, você não vai passar por isso, Jesus vai te dar o escape que você precisa. E aí eles escutam isso e vão para esses locais abertos ao público e ouvem a pregação. E o mais interessante é que essas pregações, cara, era assim, Arnold, era a comunicação, os pessoal tinha o dom da oratória, sabiam falar bem, tinham uma comunicação clara e limpa, e assim, aquilo pegava o coração da pessoa que estava passando por dificuldade. Minha infância, parte dela, foi dentro da Deus e Amor. Então, minha também. A minha também. Aí, missionário Davi Miranda, orando pelo rádio. Isso, o Davi Miranda, tinha minha vizinha que ela ligava, acho que era Ondas de Paz o nome do programa. Ela ajoelhava e passava a noite toda de oração na pregação do Davi Miranda. Cara, para você imaginar como era. Quando chegou a década de 80... Só te cortando, desculpa. Igreja presbiteriana, viu, João? Aqui tem presbiteriano ouvindo nós, mas eu sei quem está por detrás do Instagram é o pastor Gilberto Malaspina, é pastor presbiteriano, mas foi criado nos corredores de instituições pentecostais. Sapateia no poder, sim. Ele está comentando, hoje precisamos jogar os aparelhos eletrônicos fora. Tinha que voltar mais para os aparelhos eletrônicos. Desse jeito, mestre Gilberto Malaspina. João, como é que era, João? Nos rádios e tal? Vamos começar jogando os celulares, depois a gente joga a TV, daqui a pouco a gente joga a bicicleta. E aí, João, como é que era, então, né? Pregação por rádio. O Davi Miranda fazia isso demais. O Davi Miranda fazia essas pregações. E essas cruzadas evangelísticas angariaram várias pessoas. O que aconteceu com a Assembleia de Deus? Ela se adequou ao discurso, à necessidade.
Então, a partir daí, ela começou a pregar o evangelho de uma forma já diferente. Ela já pregava que Jesus curava também. Jesus salva, cura, livra, liberta. Jesus cura. A ênfase maior foi a pregação da cura. Quando chegou no início dos anos 80, aí algumas instituições religiosas começaram a pregar, utilizando a TV, e aí trazendo a teologia da prosperidade, a Assembleia também de Deus fez uma adequação de discurso. Por quê? Não é porque a Assembleia de Deus é uma igreja camaleão, não é isso, uma igreja híbrida que adequa ao discurso. Não, ela simplesmente, a população que faz parte da igreja começa também a utilizar esse discurso. Mas as bases a mesma. Calma, João. Quer dizer então que a igreja não é a igreja camaleão, é a igreja híbrida? Não, ela mantém as suas bases ainda. As instituições eclesiásticas se mantêm originais. O que houve foi a mudança do discurso ao longo da história. Que seria justamente a entrada do movimento neopentecostal, os novos pentecostais. Isso. E olha só, o Valdisson perguntou se a igreja tem uma identidade própria. Ela tem. Uma igreja que bate 100 anos e tem uma história, tem um estatuto, e aí é algo interessante. A igreja, quando ela tem os mesmos fundadores, ela mantém a mesma essência. Entendi. Ela pode falar assim, a Assembleia de Deus do Pará, a Assembleia de Deus Missão, a Assembleia Seta, vão voltar aos mesmos marcos originais. Então ela tem uma identidade própria, sim. O que difere é as convenções, porque como as igrejas teve liberdade para criar as convenções, Valdeilson, ela tem a possibilidade de criar vários núcleos de poder, mas são ligadas a convenções. E essas convenções mantêm a identidade e um mesmo estatuto, que marca as origens lá em Daniel Berg e Gunnar Wingre. Entendeu? Então, assim, tem uma identidade própria. Valdeilson é um amigo nosso, líder de jovens e tal. Inclusive é radialista, viu? A voz dele, não sei se já conversou com ele, vozona de radialista. Ô, João, mais uma pergunta. Mais uma pergunta. O movimento neopentecostal, ele é um movimento caracterizado por eu me lembro quando nós estávamos na graduação, o professor Reginaldo Cruz, ele leu um texto, um artigo engraçado do Genizar. Oi, Ângela, tudo bem? Tudo bem, querida? Oi, Jane, tudo bem? E o artigo é assim, se Jesus fosse neopentecostal. É claro que tá muitas coisas dentro do movimento neopentecostal, que a leitura que eu faço é que nem sempre vai ter práticas amparadas pela Bíblia. Unção da leoa, isso o Zanoni, até o Zanoni, que é um colega que nós temos em comum, que é padre, até o Zanoni uma vez esteve me auxiliando, por incrível que pareça, o Zanoni me auxiliou com a sua célebre presença, e lá ele abordou, ele comentou um pouco numa roda de conversa entre os pastores, só para você ver um padre tendo essa percepção. Ele falava justamente dessas coisas estranhas que acontecem. A Assembleia de Deus, João, na sua totalidade, no seu credo, não tem por costume ungir copo de água, não tem por costume sabonete ungido, faca ungida, essas coisas. Rosa branca. Rosa branca, isso é a característica do movimento neopentecostal. João, você já viu, você acredita que tem indícios de neopentecostalismo dentro de instituições pentecostais? Meu amigo, assim, depende da liderança religiosa. Mas a Assembleia de Deus, ela agregou algumas coisas que mudou a sua liturgia de culto. Por exemplo, antigamente era só cantado 3 hinos da harpa, os hinos de louvor individuais, cantava-se novamente os hinos da harpa e a pregação. Me corrija se eu estiver errado. Hoje não. Hoje tem os 3 hinos da harpa, as participações individuais, 3 louvores congregacionais e a pregação. E a pregação. Entendeu? Entendi. Na nossa época, havia o culto de reconciliação, que era o culto antes da Santa Ceia. Isso! Verdade, verdade. Acabou, João, acabou esse culto. Não tem mais não, ué. Então, o culto de reconciliação, gente, era o terrorismo. Eu lembro até... Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu tinha uns 8 anos, foi nesse culto de consagração lá. Minha tia me levou, falei, então vamos, era aquela molecada toda pequena, década de 90, todo mundo daquela brincadeira toda.
culto de reconciliação, nós saímos de lá, os meninos falaram assim, se você fizer isso, você vai morrer. Era um terrorismo. Exatamente. Gente. Era exatamente. Aí, depois disso, além do culto de reconciliação, o batismo. Eu estava conversando com a minha tia e o batismo era tão interessante que quando ia batizar, os candidatos ao batismo iam à frente, uma banda tocando atrás de fanfarra e a igreja toda um local, por exemplo, um rio próximo da cidade, um córrego, para celebrar o batismo. O batismo era tão interessante que o batismo se tornava algo que marcava a cidade. Então, quando tinha o batismo dos crentes, no caso, eles chamavam de Pentecoste, vai ter o batismo do Pentecoste. As pessoas saíram para as portas da casa para ver o pessoal passar. Porque era também uma manifestação cultural, assim como é uma folia de reis. Entendi. Isso hoje você já... Então, assim, a igreja foi mudando. E aí, agora, quando a gente fala da igreja hoje, local, claro que você não vê pastor assembleando, fazendo unção de rosa branca, jogar sal grosso. Mas, uma coisa que a gente incorporou, campanha. Campanha, meu irmão, se eu te falar que isso aí tem origem nos cultos africanos, as pessoas assustam. O que é isso? Quando você fala em cultos africanos, você fala de religiões africanas? Isso. Campanhas. Sério? Eu estou te falando. Quem agregou campanhas não foram as igrejas Assembleia de Deus. Quem começou esse trabalho mesmo foi o movimento de segunda onda pentecostal. Vai ter grande cruzada evangelística e campanha. Aí colocava... tão interessante. Deus é amor. Campanha de 7 sexta-feira. Sexta-feira é o dia marcado pelos cultos africanos, afro-brasileiros, de fazer encruzilhada, meia-noite. O que a igreja fez? Agregou essa visão de campanha de sexta-feira, instituiu ela na igreja e se tornou 7 campanhas de 7 sexta-feira, 7 quarta-feira da vitória, 7 chaves da prosperidade. Então, a gente buscou em alguns outros elementos ícones que agregaram dentro das igrejas. Se você pegar, por exemplo, olha, quando a gente pega instrumentos de bateria e guitarra, hoje que é tão necessário isso no louvor, que quando não tem graça. Até então, a igreja não permitia esse tipo de instrumento. Não permitia. Então, ela vai agregando isso aí. Vai agregando. E isso não quer dizer que está errado. É simplesmente, ele foi mudando com o tempo, com a história. E a gente tem que respeitar isso. E assim, você não... esse negócio de campanha, então quer dizer, buscou lá das religiões de matriz africana? Buscou. Aí eu quero fazer uma pergunta. Quem tá aqui da live nunca fez 7 sexta-feira numa igreja? 7 quarta-feira. Campanha de 21 Todo dias de fez Daniel. Campanha. Isso mesmo, João. Todo mundo fez campanha. Sei que isso é errado. Não, eu faço, meu. Mas eu sei de onde veio. Eu tô só explicando. Essa live tá top demais. João, eu tenho uma pergunta séria. Eu sei que eu falava, desculpa te interromper. Então assim, Arnold, só para me encerrar, olha, a gente não deve radicalizar. O radicalismo mata. Certo. O radicalismo destrói. Eu tenho amigos que foram feridos que até hoje não voltaram para a igreja por causa do radicalismo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós não podemos radicalizar e também não podemos ser omissos demais, porque o evangelho ainda é a porta estreita, cara, não é aquela porta larga. Entendi. Ou você segue o caminho ou você não segue. Ou é ou não, ou deixa de ser. Não tem meio termo no evangelho. Mas, quando eu vejo que agregou alguma coisa que é comum. Se você, por exemplo, for num culto haitiano, que eu tive o privilégio de ir, você não senta, cara. É o culto o tempo todo em pé, velho. Hoje você fica 30 minutos no louvor e quer sentar. Então, assim, ele cultua do jeito dele. A gente tem que imaginar que Jesus não é limitado a uma cultura. Se você pegar um culto da África e pegar um culto no Brasil, você vai ver que é totalmente diferente. Se você pegar um culto na Europa, de um europeu, e um culto de um brasileiro, é totalmente diferente. Então não adianta você falar assim, é desse jeito, dessa maneira, dessa forma. Vou te falar, a Assembleia de Deus conseguiu construir essa monstruosidade que eu falo de bom modo hoje, porque ela agregou as pessoas de origem de culto de matriz africana, cara.
Sabia disso? Quando o cara toca de roda lá no fogo, no Espírito Santo e tal, tal. Quando falava isso, meu irmão, igreja, tipo Batista Presbiteriana, era incorporação maligna. Aham. Era a verdade que os caras tinham, velho. E aí, a gente tem que entender que a nossa igreja, ela agregou essas pessoas. Agregou João, essas culturas. Pode falar. eu tenho uma pergunta séria. A gente, para quem está entrando nessa live, eu preciso relembrar que nós começamos o movimento pentecostal desde o surgimento dos Estados Unidos. O João já contou dos missionários suecos. João nos define o que é radicalismo religioso, legalismo religioso dentro da igreja, da história da igreja protestante. A gente vai expor essa pergunta, viu? Ou então, João, já vou repassar, porque eu tenho outra pergunta para te fazer. João, nos define o que seria radicalismo religioso e legalismo religioso. Antes de mais nada, João, você está me vendo? O celular parece que subiu ou desceu, não sei. Tá. Vai dizer aqui que eu vou ter que... A bateria está diminuindo, já foi quase 60% dela. Pode falar. Eu também precisei colocar aqui no meu. João, igual eu estava comentando, você está contando a história, o movimento histórico está dando uma aula para a gente aqui sobre o surgimento das Assembleias de Deus. Você falou na essência como a Assembleia de Deus começou. João, qual é a leitura que você faz da Assembleia de Deus contemporânea? Há quem diga que a Assembleia de Deus está caminhando para ser a Assembleia dos homens e pode ser que nós nos tornamos a Assembleia dos deuses. Valorizamos mais celebridades do que o próprio Cristo. Valorizamos mais carisma do que caráter. Eu falo isso porque o professor Natanael um dia comentou conosco dentro da sala de aula, dizendo que assim, antigamente ele falava assim que a gente vivia curtindo, a gente vivia criticando aquelas irmãs do coque, a gente vivia curtindo daquelas pessoas que usavam saia, do obreiro que não usava bermuda. Consequentemente, hoje, ele ainda falou assim, vocês não viviam criticando isso? Agora aguenta essa geração que está aí. João, nós somos pentecostais, acreditamos sim na contemporaneidade dos dons, no movimento glossolálico. João, mas em que aspecto nós estamos errados? João, aonde nós estamos errando? Arnold, eu vou voltar um pouquinho nessa sua pergunta de simples maneira. Quando eu disse para você que tem pessoas que frustraram muito com a igreja e amigos que hoje não querem saber mais de igreja, nós estamos falando de pessoas que foram feridas pelo radicalismo. Certo. Que é aquele que o pastor Gilberto começou. Isso. E agora, quando eu começo a falar, o Arnold, que geralmente pessoas que tecem esse tipo de comentário, são pessoas que foram feridas lá atrás. Uhum. Ou são pessoas frustradas em relação à igreja e ao ministério. Chegou de uma maneira, não teve um trabalho, aí foi falha da igreja e das lideranças de estar discipulando essa pessoa, mostrando que a igreja é composta de seres humanos falhos, e o nosso alvo maior é Cristo. E aí acontece isso que nós estamos vendo hoje. Mas, claro, se tem pessoas que cultuam personalidades, tem. Tem pessoas que buscam mais a honra dos homens do que a honrar a Deus? Tem. Mas, querendo ou não, a igreja passou por tantas situações, provações, conquistas e derrotas, que é mais uma fase que ela vai passar. Uhum. Quando a gente fica olhando pessoas que falam assim, olha, hoje é uma igreja que cultua mais homens do que a Deus. Mas espera aí, você acha que uma igreja que cultua homens conseguiria manter-se firme na história? Você acha que a igreja ainda... Existem algumas pessoas que ridicularizam a irmã do coque, hoje são as mais celebradas dentro da igreja. Hoje, se, por exemplo, falar assim, a irmã do coque vem para o seu lado, duvido se você não balançar as pernas e falar, se essa aí é profeta, vai falar alguma coisa, e se o cara tiver em pecado, meu irmão, ele treme, ele só não usa a fralda, porque é vergonhoso. Acontece muito hoje, Arnold, que nosso tempo é tão corrido, as pessoas estão muito corridas e falta algo que é importantíssimo para a carreira cristã. A carreira cristã é baseada em oração, meditação e leitura da palavra de Deus e jejum. Está faltando esses pilares
E eu vou dizer, não é dos pastores, não. Às vezes, o que falta mesmo é das pessoas se dedicarem a isso. Porque muitas vezes a pessoa vai no culto, pega a sua Bíblia, coloca debaixo do braço, coloca no carro como amuleto e só retira quando vai entrar na igreja. E coloca dentro do carro e fica lá durante 7 dias da semana. Ele não tem um momento de santificação, ele não tem um momento de devoção, de devocional dentro da sua casa. Aí ele chega na igreja, tá tão vazio, tá tão atolado de mundanismo, que a gente pode dizer assim, aí o cara pode suar lá, meu irmão, pregar a palavra de Deus, ele vai falar, ó, não senti nada na pregação dele. Mas o cara já vai vazio, já vai assim, tipo uma catatumba cristão, um sepulcro caiado, e chega lá, quer que o cara faz um milagre na sua vida. O cristianismo, meu irmão, começa dentro da sua casa. Lá é só uma celebração daquilo que você realiza dentro da sua casa. Eu aprendi isso a grosso modo. Eu tive que mudar radicalmente. Peraí, você foi criado dentro da igreja e teve que passar por isso? Tive. Por isso que quando falar, a igreja é uma igreja que critica os irmãos do coque. Hoje, essas irmãs são celebradas. Ah, o cara não usa calça. O problema dele, meu irmão. Ele que escolhe se usar ou não. Ele só não pode entrar de saia dentro da igreja. Entendi. Que aí já é feio. Entendi. Mas aí... E, cara, eu tenho muito cuidado com esse tipo de afirmação. Primeiro, que a igreja de Deus é viva. E geralmente eu vou utilizar uma palavra que eu ouvi recentemente de uma pessoa que batia demais na igreja. Um dia ele foi pregar em um certo local e ele bateu, feito louco na igreja. O pastor falou assim, nossa, sua pregação foi linda, foi uma pregação que muitas pessoas se converteram, mas só toma cuidado. Uai, com o quê? Porque se você bater demais na noiva, o noivo vem em cima de você. Eu sei quem é o pregador. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado com o que fala. Talvez a igreja está passando por uma dificuldade, o pastor, que é um ser humano, também pode estar passando com dificuldade, tendo dificuldade no pastoreio, porque ninguém é de ferro. Hoje os pastores é pastor, psicólogo, pai de família. Cara, até chave de cadeia o cara tem na mão. Entendi. Prendeu, não liga ao advogado, não. Liga pro pastor. Liga pro pastor. Liga pro pastor. Então, assim, problema familiar, o marido brigou com a esposa, chama o pastor. Então, assim, numa sociedade que está carente cada vez mais de devocionais e de intimidade, sobra sempre para alguém que está na ponta da tabela, que é o pastor, que é o líder religioso da igreja. Ele é tudo, menos... ele pode ser tudo. E se ele falhar em alguma coisa, Arnold, todo mundo crucifica o cara. Tá aí, por isso que a gente vê hoje muitas pessoas não quer a unção de pastor, mas não tem o interesse de pastorear efetivamente. Uhum. João, eu tenho uma última pergunta para te fazer, e dessa vez eu não quero perguntar para o professor, para o teólogo, eu quero perguntar para aquele que nasceu dentro de uma instituição dessa, dentro do qual você abordou. João, o que te marcou, o que você viu dentro de uma Assembleia de Deus que mais você ficou impressionado, ou no mínimo aquela ação ou aquele culto fez você entender fez você sentir e ver a grandeza de Deus? Qual foi o culto que mais te marcou e o que você viu? Eu vou falar para você que o que mais me marcou, eu não estava presente no culto. Vou te contar. Eu falei para vocês que eu fui criado dentro da Assembleia de Deus. Foram 2 situações. Eu vou falar 2. Pode ser? Pode. Assim, primeiro foi quando eu nasci doente. Com 5 anos eu tive uma doença chamada epilepsia. Eu carreguei ela durante 7 anos. Eu tinha que tomar remédio todos os dias. Tanto é que quando fala em remédio, eu sou extremamente pontual porque eu tive que desenvolver isso em mim. Entendi. E aí minha mãe fazendo campanha, oração, jejum e tudo e tal, fazendo aquela luta toda. Olha só, minha mãe fazendo campanha, coisa que eu falei para vocês que lá atrás é de origem de matriz africana. Entendi. Aquela luta toda, Arnold. Aí o médico meu na época disse o seguinte, pega seu filho, leva para Goiânia e faz os exames que aí eu vou atender a senhora, caso contrário eu não vou atender a senhora. Minha mãe foi na fazenda, fez um voto e, cara, voto não fazia na Assembleia de Deus. Sabia? Você ofertava. Você não fazia voto. Aí o voto chegou com o movimento de segunda onda, a Igreja Aquele Brasil para Cristo, Deus é Amor. Exatamente, a Igreja Deus é Amor faz voto, exatamente.
a Igreja Assembleia de Deus agregou isso também, que não é errado. Tanto é que a Bíblia fala, se acaso você fazer um voto, cumpra. Olha só. E aí, eu não fui no culto nesse dia. E nesse dia minha mãe foi para só pedir uma confirmação de Deus para essa viagem que a gente ia vir fazer em Goiânia. Quando o pastor estava pregando tudo, Deus usou ele em algumas profecias, ela falou, Deus, pelo menos responde, confirma pelo menos a minha ida para Goiânia, não estou pedindo nem a cura do meu filho mais. Aí Deus usou ele e falou o seguinte, a senhora vai para Goiânia amanhã, não é? Falou até certinho o que ela estava pensando, a revelação de Deus na vida dela. Olha, a senhora está com a viagem para Goiânia amanhã, para levar o seu filho no médico, para fazer os exames. Você não precisa levar ele, não. Porque ela falou, ele até usou o seguinte, pode desmarcar a viagem, que eu vinha para Goiânia fazer os exames aqui, eletroencefalograma, que seu filho está curado, não precisa dar mais remédio para ele. Cara, eu tinha dificuldade em matemática, eu tinha dificuldade de falar, eu tinha dificuldade em concentração, meus movimentos não eram tão coordenados, eu era o cara que quebrava tudo em casa. Desse dia em diante, Arnold, minha chave virou para 180 graus. É mesmo? Melhorei. Sério, cara. Minha letra era todo um garrancho, minha coordenação motora voltou ao normal, eu tive totalmente os meus movimentos normais. Sabe o que era interessante? Que minha mãe chegou e eu não podia jogar bola, eu não podia dormir sozinho, poderia ter uma crise, vomitar e morrer no vômito. Então eram certas limitações que eu tinha. O médico disse o seguinte, olha, seu filho vai ter dificuldades em falar em público. E eu que já te vi falando milhares de vezes, parece até piada, né? Seu filho vai ter dificuldade de coordenação motora. Aí sabe o que foi falando? Foi falando um monte de coisa. Eu lembro até hoje, falou assim, então eu vou falar com Deus que ele pode me resolver. E aí, meu querido, ela chegou para mim, João, você tomou remédio? Eu falei, tomei, mãe. A partir de amanhã você não precisa tomar não, que Jesus te curou. Eu falei, amém, amanhã então eu posso jogar bola? A primeira coisa que eu pensei. E aí eu fui jogar bola, tive uma infância normal, uma adolescência normal, feio para bater com pau quando era adolescente, mas graças a Deus que era sadio. E a segunda experiência foi na minha adolescência com um saudoso pastor Antônio. Nós éramos assim, discriminados, entre aspas, porque nós éramos adolescentes, o cabelo estava grande, aqueles meninos assim, querendo ser revoltados com tudo. E quando tinha retiro, Arnold, nós éramos os primeiros a chegar com a mochilinha e com dinheiro para pagar para o retiro. Só que a gente brincava demais, era cheio de onda, como a galera fala hoje. Só que estava no ciclo de oração. Minha tia ia para o ciclo de oração, a gente ia com ela. Chegava lá, as irmãs da ciclo de oração ajoelhavam, mas eu ajoelhava com ela. Levantava e ia embora com ela. Aí quando tinha sábado, que ciclo de oração sábado tinha consagração, e tinha o café da manhã das irmãs, nós ia também. Exatamente. O café era uma isca de Deus. Era uma isca de Deus. E aí nós fomos num retiro. Chegando lá, o líder de jovens da época falou o seguinte, vocês não vão. Aí ela ficou com a mochilinha, sentou lá e ficou sentado, conversando. Todo mundo foi entrando dentro do pau de arara, que naquela época todo mundo ia no pau de arara. Um F4000. Aí o pastor Antônio, que ia no retiro também, ele chegou e falou o seguinte, o que foi que vocês estão fazendo sentados aí de fora, meus filhos? Ah, o líder não deixou a gente ir. Ele falou assim, chegou, bateu na porta do motorista, falou assim, ó, desce aí, desliga o motor. Aí o cara desligou o motor. Chamou o líder? Cadê o líder? Aí ele, tá aqui, pastor. Por que os meninos da Síria não estão aí dentro do carro? Os netos da Síria não estão dentro do caminhão? Não, pastor, eles já trabalham demais. Eu falei, não. Jesus já sofreu por eles o que tinha de sofrer. O que você está sofrendo é pouco em relação ao que Jesus sofreu. Põe eles aí dentro. Essa era uma safra de pastores que a Assembleia de Deus fabricou muito. Pastores que valorizavam não pelo dinheiro, mas valorizavam por ser humano. Por mais que fosse atentado, igual tu devia ser quando era pequeno. Não, nem se fala. E eles olharam assim pra mim, assim, cara, a gente subiu parecendo o Batman dentro desse caminhão e o Superman. Nós éramos três, assim, mas então. E aí ele falou o seguinte: vocês vão passar o retiro todinho do meu lado, onde eu estiver, vocês vão estar, o pastor Antônio. Meu irmão, nós temos que ficar do lado do homem, o tempo todinho. Os irmãos que eram os varões da época, que, pô, homem cabeludo, menino cabeludo, que minha tia falava o seguinte:
melhor eles terem o cabelo grande e estar dentro da igreja, melhor eles jogarem bola e estarem dentro da igreja, do que fazer tudo isso escondido e longe dos meus olhos. Minha mãe tinha a mesma personalidade, a mesma mentalidade. E essa foi uma experiência que me cativou. Por quê? Porque, cara, ele poderia falar assim, ah, deixa, dá trabalho demais, deixa da mãe deles cuidar. Não, ele falou assim, pega aqui, leva eles, porque Deus tem um trabalho na vida deles. E o interessante, Harold, que assim, não é de maneira alegre que eu falo isso. Os caras que eram cotados para serem os bambambãs da época, Harold, todos estão afastados da igreja. E aqueles que eram os desempregados, os desmerecidos, Harold, estão firmes até hoje. E eu sou um deles. Bom, cara. É isso que é interessante. E imagina, a atitude do pastor Antônio fez com que a gente ficasse, porque a nossa mentalidade não era de voltar mais para a igreja. E isso marcou muito. Entendi. João, eu quero demais poder te agradecer. Eu não me lembro da última vez. Não, acho que eu nunca fiz uma live onde eu finalizei 1 hora e precisei entrar mais quase 45 minutos depois. Essa live eu quero agradecer demais. Para as pessoas que estão participando, eu quero agradecer o Gersinho, ó, a Adilane, as pessoas que participaram da live, eu quero poder agradecer vocês. Quero, inclusive, pedir um favor. Um é um pedido, outro é um favor e, por fim, um agradecimento. O favor é o seguinte, se você puder, printa essa tela, marca eu e marca o João e compartilha no seu store. Seria um pedido que eu ia te fazer. Né? Um aviso que eu queria poder fornecer para as pessoas é que na terça-feira eu vou fazer uma live com alguém que foi o meu professor e o professor do João. Eu vou fazer uma live com o professor Reginaldo Cruz sobre escatologia e o fim dos tempos. Vamos tentar passear pelos 22 capítulos de Apocalipse. Por fim, eu quero fazer um agradecimento. Vai ser bacana, João. João, por fim, eu quero poder fazer um agradecimento, poder te agradecer demais. Eu queria que você se despedisse aí. Eu não sei o que você achou dessa live. Meu querido, é a primeira vez que eu participo de uma live falando sobre questões assim de Assembleia de Deus, né? É uma novidade. Eu estava no interior e falei, cara, eu tenho que ir correndo porque eu tenho que chegar lá e tenho que fazer a live com o Arnold. Eu estou agradecendo a Deus porque a internet não travou, que eu estou na internet 4G do meu celular. Bom, cara, então é isso. Nova pra mim. A missionária Goto, ela entrou aí, a gente já até finalizando, ela é de São Paulo, entendeu? Alguém que ela até me explicou uma vez, é de cunho oriental, ela é oriental, mesmo assim aderiu ao evangelho, e até onde eu sei, a missionária Goto é justamente uma assembleiana, entendeu? Deus abençoe. João, forte abraço, tamo junto. Obrigado. Deus abençoe, logo a gente vai andar junto de novo. Quando você precisar, pode me chamar aqui. Temas, política, religião, eu estou aqui dentro. Eu sou assim, eu não sou muito da área de escatologia. Eu estou até tentando ler um livro ali agora e eu vou ler ele e aí eu vou ouvir a live de vocês e se preciso tirar algumas dúvidas. Faz isso porque a live com o Reginaldo Cruz vai ser top. Beleza, João? Abraço, meu querido. Deus abençoe todo mundo aí. Forte abraço.